Numa trincheira gelada da frente russa, no inverno de 1915, um homem febril escreve equações à luz de vela enquanto a artilharia dispara ao longe. Ele não é soldado de carreira, é astrônomo, convocado para calcular trajetórias de canhões. Em poucas semanas, aquelas contas resolverão o problema que o próprio Albert Einstein considerava insolúvel. Meses depois, esse homem estará morto. Hoje eu revelo como, à beira da guerra e da morte, nasceu a fórmula exata de um buraco negro. Karl Schwarzschild nasceu em 1873, em Frankfurt, na Alemanha, filho de uma família judaica de classe média. Ainda menino, publicou seus primeiros cálculos sobre órbitas de estrelas duplas, impressionando professores universitários. Formou-se em física e astronomia, doutorando-se pela Universidade de Munique ainda jovem, antes dos 40 anos. Já comandava um dos observatórios mais importantes da Europa, o Observatório Astrofísico de Potsdam. Em Potsdam, Schwarzschild dirigia pesquisas sobre estrelas, óptica e fotografia astronômica e era reconhecido internacionalmente por seu rigor matemático. Colegas o descreviam como alguém capaz de resolver, em poucas linhas, problemas que travavam outros cientistas por meses. Mas em 1914 a Primeira Guerra Mundial estourou na Europa, e mesmo sendo um cientista de renome, com mais de 40 anos, Schwarzschild se alistou voluntariamente no exército alemão. Enquanto Schwarzschild servia no front, do outro lado da Alemanha, Albert Einstein finalizava sua obra-prima. Em novembro de 1915, ele apresentou à Academia Prussiana de Ciências as equações completas da relatividade geral, propondo que a gravidade era, na verdade, a curvatura do espaço e do tempo causada pela massa. As equações eram tão complexas que nem mesmo Einstein acreditava que alguém encontraria, tão cedo, uma solução exata para elas. No fronte russo, Schwarzschild usava sua expertise matemática para calcular trajetórias de granadas de artilharia, trabalho técnico, exaustivo e distante da astronomia. Ainda assim, mesmo sob bombardeio, ele conseguia acompanhar as publicações científicas que chegavam da Alemanha. Foi lá, entre trincheiras e mapas de tiro, que um exemplar do artigo de Einstein chegou às suas mãos. Ao ler o artigo de Einstein, a maioria dos físicos da época recuava diante da complexidade das equações. Schwarzschild, porém, enxergou um caso especial que poderia simplificar tudo: o campo gravitacional ao redor de uma única massa esférica, isolada no espaço, como uma estrela sozinha no vazio. Foi esse recorte que ele decidiu tentar resolver, sentado em uma trincheira, entre um turno e outro de cálculos militares. Em dezembro de 1915, Schwarzschild concluiu os cálculos. Havia encontrado a primeira solução exata das equações de Einstein. Sua fórmula descrevia com precisão o campo gravitacional gerado por uma massa concentrada em um ponto e embutido nela um limite estranho, um raio crítico depois do qual nem a luz escaparia. Décadas mais tarde, esse número seria chamado de raio de Schwarzschild. Ainda no front, Schwarzschild escreveu para Einstein, anexando seus cálculos em uma carta. Era dezembro de 1915. Ele pedia com humildade que Einstein revisasse o trabalho e, se julgasse correto, o apresentasse à Academia de Ciências em seu lugar, já que o próprio Schwarzschild não podia deixar a linha de frente. A resposta de Einstein não demorou. Einstein ficou genuinamente surpreso. Não esperava que uma solução exata surgisse tão rápido, muito menos vinda de uma trincheira. Em janeiro de 1916, ele mesmo apresentou o trabalho de Schwarzschild na Academia Prussiana de Ciências, em Berlim, dando crédito integral ao colega em serviço militar. A notícia se espalhou rapidamente entre os físicos europeus, intrigados por uma solução tão elegante ter vindo em meio ao caos da guerra. Mas o que exatamente aquele raio significava? A matemática de Schwarzschild mostrava que se uma massa fosse comprimida além de certo limite, a gravidade se tornaria tão intensa que nada, nem mesmo a luz, conseguiria escapar dali. Na época, isso parecia apenas uma curiosidade matemática, quase um erro nas contas. Ninguém imaginava que descrevia objetos reais no universo. Enquanto a comunidade científica discutia sua descoberta, Schwarzschild seguia no fronte russo, agora debilitado. Ele desenvolvera pênfigo, uma doença autoimune rara e dolorosa que ataca a pele e as mucosas, hoje tratável, mas praticamente fatal naquela época. Mesmo doente, longe de casa e sem acesso a bons cuidados médicos, ele continuou trabalhando em seus cálculos até onde o corpo permitiu. No início de 1916, já gravemente debilitado pela doença, Schwarzschild foi dispensado do serviço militar e retornou para casa em Potsdam. Antes disso, ainda no front, ele havia concluído um segundo artigo sobre o interior de estrelas maciças comunicado por Einstein à Academia semanas após o primeiro. Foi sua última contribuição à ciência. A doença avançava rápido e não havia, na época, tratamento eficaz contra o pênfigo. Karl Schwarzschild morreu em 11 de maio de 1916, em Potsdam, apenas meses depois de enviar sua descoberta a Einstein. Tinha 42 anos.
Morreu sem saber que havia dado à física uma das equações mais importantes da história e sem imaginar que, quase um século depois, o mundo veria com os próprios olhos aquilo que ele apenas calculou em uma trincheira. Por décadas, o trabalho de Schwarzschild ficou quase esquecido, tratado como uma curiosidade matemática sem aplicação real. Só nos anos 1960, quando o físico John Wheeler popularizou o termo buraco negro, a comunidade científica voltou os olhos para aquele cálculo feito em 1915. O que parecia abstrato começava a ganhar um nome e uma realidade física. Em 2019, mais de 100 anos depois daquela trincheira gelada, telescópios ao redor do mundo, unidos no projeto Event Horizon Telescope, capturaram a primeira imagem real da sombra de um buraco negro, no centro da galáxia M87. O contorno daquela sombra correspondia, com precisão impressionante, ao raio calculado por Schwarzschild um século antes, à beira da morte, em meio a uma guerra. A matemática de um homem moribundo havia previsto exatamente o que a humanidade só conseguiria fotografar gerações depois. Essa é a história de Karl Schwarzschild, um cientista que, mesmo debilitado e em meio ao caos da guerra, encontrou tempo para decifrar um dos maiores mistérios do universo e não viveu para ver seu nome reconhecido. Hoje, cada vez que olhamos para a imagem de um buraco negro, estamos vendo a prova de um cálculo feito à luz de vela em uma trincheira. Se essa história te tocou, deixe seu like. Inscreva-se no canal e continue com a gente nessa jornada pelo cosmos.